Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Saudade do professor Islândio, hein? Eu sei que estava morrendo de saudade, só que a partir de agora, nosso encontro é aqui, ó, nessas aulas não presencial. Estaremos juntinhos aqui para discutir a física, nossa primeira aula aqui com as turmas do primeiro ano, ABCD, do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás, unidade Dom Prudêncio. Um abraço para vocês aí. Gente, é o seguinte, vamos dar continuidade ao assunto, né? A gente não pode parar, certo? Vamos agora começar um novo conteúdo, que é o conteúdo de cinemática, muito importante para a física. Eu vou estar dividindo aqui em algumas aulas, esse conteúdo, para não ficar muito longo os vídeos e vocês não dormirem aí em cima do computador, do celular. Então, serão vídeos curtos aqui, né? 3, 4, 5 vídeos sobre cinemática, só que bem curtinhos aí para não enjoar da minha cara, certinho? Pessoal, cinemática é um assunto que vocês já viram no nono ano, né? Bem superficialmente, a gente vai tentar aprofundar aqui agora. Nós começamos aqui com os conceitos básicos da cinemática, certo? Vamos começar com os conceitos básicos. Só que, inicialmente, a gente vai ver o quê? Definição. O que é que a cinemática ela estuda? Pessoal, resumindo, ó, a cinemática ela vai estar preocupada basicamente em estudar a velocidade, a aceleração, o espaço e o tempo dos corpos. A velocidade, a cinemática, ela vai se preocupar somente com o movimento dos corpos, sem se preocupar com suas causas, certo? Então, é essa a definição de cinemática, certinho? Está escrito aqui, a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos ou partículas sem se levar em conta o que causou. Então, ela não está preocupada com se o corpo vai se quebrar, se romper, a massa do corpo, a força que está ali envolvida, ela não está se preocupando com isso. A cinemática se preocupa apenas o quê? Com o movimento do corpo. E esse movimento vai estar associado ao quê? À velocidade, ao espaço, ao tempo, à aceleração. Certinho? Conceitos básicos aqui, ó. Constantemente você vai ouvir falar na palavra ponto material. Certo, professor? O que é o ponto? Não sei o que é isso. Então, não é que vai cair em prova isso aqui, mas é importante você saber, né, desse termo, né? Ponto material. O que é que significa na física? O que é um ponto material? São corpos. São corpos em que as suas dimensões são o quê? Desprezíveis. O seu tamanho não é importante para o estudo. Certinho? Por exemplo, o quadro na sala de aula. O tamanho dele em relação à sala é desprezível. Então, o quadro é um ponto material, certo? As carteiras na sala de aula, elas também são o quê? São pontos materiais. Né? Porque o seu tamanho em relação à sala não é importante. Certo? O seu caderninho que está na sala, o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta, a sua lapiseira, não é importante, certo? O tamanho dele não é importante em relação à sala. Dessa forma, nós classificamos como ponto material, certinho? Quando o coronavírus, né? Coronavírus no organismo da pessoa, desculpa estar falando, a gente tem que falar. É um ponto material, porque o tamanho dele é muito pequeno em relação ao tamanho do corpo. É desprezível o seu tamanho. Né? Ele é minúsculozinho. Você não consegue enxergar ele a olho nu. Não é isso? Então, suas dimensões são extremamente pequenas. Então, ele é considerado um ponto material. Certinho? Um automóvel, né? Na rodovia BR-101, 116, aí na GO, ou GO 020, um veículo aí, um automóvel, ele é um ponto material, porque o seu tamanho em relação à rodovia é desprezível, certo? Seu tamanho é muito pequeno em relação à rodovia. Não tem importância, certinho? Então, isso que é ponto material. Corpo extenso, aí agora sim, ao contrário de ponto material. Corpo extenso, o seu tamanho, ele é importante para um determinado meio. Vamos supor, está aqui o professor Islândio, está aí nas turmas A, B, C, D. Imagina aí você colocando um avião dentro da sala. Né? Pega um avião. O tamanho dele é importante para o tamanho da sala? É. O avião ele é muito grande em relação ao tamanho da sala.
A gente vai conseguir colocar ele na sala? Não vai. Então, o avião aí passa a ser corpo extenso. É isso, gente. A diferença é essa, certo? Se você pega um trem, coloca na sala, né? É possível? Não é possível. O tamanho do trem é muito extenso para o tamanho da sala. O seu tamanho passa a ser importante para a sala de aula. Certinho? Então, a diferença é essa. Corpo extenso, o seu tamanho é importante, certo? Ponto material é desprezível. Está aqui um automóvel em relação à garagem. Tá vendo aí essa máquina aí, né? Você tinha um Fusquinha, você ganha na Mega Sena, e aí a sua garagem dava para colocar aquele Fusquinha. Aí agora, o que é que pobre faz quando ganha na Lotomania, na Lotofácil, na Mega? A primeira coisa, a casa dele tá um bagaço, ele não quer nem saber, né? Ele quer comprar logo um carro, certo? Só que ele esquece que a garagem que ele tinha antes só dava para o Fusquinha, né? Era o tamanho corretinho. Aí comprou uma Hilux, pancadão, um touro, sei lá, né? Um carro desses aí. E aí, entra na garagem, não vai. O Fusquinha pequenininho, miudinho. Como é que uma Hilux tão grande? Então, aí é corpo extenso, né? O tamanho do carro é importante para o tamanho da garagem, é para ser corpo extenso. Certinho? Observe que esse ponto material, o corpo extenso, depende do referencial. Por isso que eu falei, ó, o quadro em relação à sala, a cadeira em relação à sala, depende do referencial que você está adotando. Tem isso também, certo? Então, preste atenção nisso aí, no referencial que você vai estar adotando. Por isso que eu falei do quadro, da sala, do seu corpo, em relação à sala de aula. A sala de aula é referencial. Então, esses objetos aí não são importantes. Por isso que é ponto material. A Hilux, dentro da garagem, a Hilux nova que você comprou aí, ó, 0 quilômetro, ela vai entrar na garagem de Fusquinha? Não vai. Então, por isso que a Hilux, na garagem antiga, quando você era pobre, é chamado de corpo extenso. Certinho? Beleza? Vamos lá. Movimento, repouso, referencial. Gente, o que é o corpo tem movimento? É porque está variando o espaço dele, está se movimentando. Em repouso, não viu? Porque ele está paradinho. Certo? Não sofre variação do espaço, só paradinho, rezando ali, pedindo a Deus para acabar logo com esse negócio de coronavírus. Ali, estou aqui em repouso pedindo, estou aqui orando, rezando, mais o Papa, para poder acabar com esse negócio logo. Então, isso aí nós chamamos repouso, paradinho. Ó. Referencial é tudo aquilo que você adota como referência. Por exemplo, qual é o referencial da cidade de Posse? Né? Posse, Goiás, aí, Nordeste goiano. Ô, saudade! Qual é o referencial? A igreja. Aquela igreja de Nossa Senhora da Santana. Pode ser um referencial? Pode. Você está adotando como referência. O colégio da Polícia Militar, Unidade Dom Prudêncio, pode ser um referencial? Pode. Então, o referencial você escolhe, você adota quem é que você quer que seja o referencial. Certinho? Então, referencial é tudo aquilo que você adota como referência. Pode ser o Smart? Pode. Não tem problema. Certinho? Vamos lá. É possível haver movimento em relação a um certo referencial sem que o móvel se aproxime ou se afaste do mesmo. É o caso de um móvel em movimento circular, quando o referencial adotado é o centro da trajetória. Sua posição varia com o tempo, mas a distância do móvel em relação, então, depende do referencial que você adota. Outra coisa, referencial, a velocidade dele, a aceleração, tá o quê? 0. Ele não se movimenta, ele está parado. Por isso que eu falei do Colégio Militar, Nossa Senhora da Santana, porque são referenciais, são. Você pode adotar um dos dois aí? Posso. Olha que eles estão paradinhos, não se movimentam. Então, quando você adotar um referencial, tem que ser algo, alguma coisa também que não está mudando aí o seu espaço, a sua velocidade. Beleza, pessoal? Vamos lá. Trajetória, é importante a trajetória. É um conjunto dos pontos ocupados pelo móvel no decorrer do seu movimento. Como assim, professor? Não entendi. Deixa logo, por exemplo, aqui. Você está em uma aeronave, né? Vai abandonar um objeto de lá de cima. Olha só a trajetória que esse objeto descreve. Professor, depende de quê? Do referencial. Quem é o referencial? A pessoa que está aqui em cima, a pessoa que está aqui embaixo. Vamos supor que a pessoa que está do lado de fora do avião, está aqui embaixo da terra. O avião vai abandonar, né, aquele pacote lá em cima.
Qual é a trajetória que você vê cá na Terra? Qual é a trajetória? É essa aqui em forma de parábola, tá vendo? Depende do referencial. Quem está lá em cima no avião vê caindo em linha reta, certo? Então, trajetória é o conjunto dos pontos ocupados pelo móvel no decorrer do seu movimento, certo? A trajetória, né, são sucessivos pontos. Dá um textozinho aqui para vocês depois lerem aí, certo? Observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. E quem estiver na Terra verá um arco de parábola, né? Um arco de parábola. Olha só com cavidade da parábola como é que está, com cavidade para baixo. Professor, aquele gráfico lá da matemática, função do primeiro grau, segundo grau, eu vou precisar aqui, ó, já estou indicando, certo? A gente vai precisar, certo? No estudo aqui da cinemática, a gente vai precisar daqueles gráficos de função do primeiro grau e segundo professor do segundo grau, que é a professora de matemática, vai trabalhar com vocês aí, certinho? Vamos lá. Olha lá, ó. Até dentro de um trem, dentro de um carro, você deixa uma moeda, um objeto cair, a depender do referencial, certo? Esse objeto vai assumir a trajetória diferente, certo? Quem está do lado de fora vai ver o objeto cair em forma de parábola. Quem está dentro vai ver o objeto cair em linha reta. Certo, meu povo? Belezinha aí? Vamos lá. Distância percorrida, certo? O que é distância percorrida, gente? Vamos resumir aqui, ó. Você sai da sua casa, certo? Sai aí da Fazenda Boa Vista e vem para o Colégio da Polícia Militar, certinho? Sai daí e vem para cá. Você faz uma distância, não faz? Não tem curvas? Pronto, isso é distância. Certinho? Em nosso estudo de cinemático, chamaremos de distância percorrida pelo móvel medida associada à trajetória realmente descida por ele. Você sai aí do bairro, do setor dos funcionários e vem para o colégio. Você faz uma trajetória, não faz? Pois é. Você sai de Alvorada, você não tem uma trajetória que você percorre, então nós chamamos isso de distância percorrida. Certinho, gente? Deslocamento é diferente de distância percorrida. Deslocamento ele vai existir em linha reta. A distância permite curvas. O deslocamento não, certo? O deslocamento depende do ponto inicial e do ponto final, certo? Então, o deslocamento, a palavra deslocamento significa o quê? Em linha reta. Voltando aqui à distância percorrida. A distância percorrida pode ser classificada como uma grandeza física escalar, que nós já estudamos, certo? Já o deslocamento, ele já é classificado como uma grandeza física vetorial. Guarde isso aí, certo? Então, por isso que já está aqui no formato de um vetor, viu, gente? Guarde isso aí. Pessoal, vamos parar por aqui. Só queria mostrar para vocês os conceitos básicos aí de cinemática. Essa é a nossa primeira aula, certinho? Vai chegar uma lista aí de frequência. Tem mais assunto para a gente ver. Até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês e se cuidem do coronavírus, certo? Lave sempre as mãos, evite aglomerações, fique em casa com seus pais fazendo a tarefa das disciplinas aí que os professores estão enviando para vocês. Um forte abraço para vocês aí.